Olá, seja bem-vindo ao canal do Instituto Claritas Pulcre. Eu sou o professor Tiago e hoje falaremos sobre a estética do século XIII, época de São Boaventura, Santo Alberto Magno, São Tomás de Aquino. É um período em que a filosofia escolástica se dedicou intensamente a compreender a natureza da beleza e o efeito que ela exerce sobre o ser humano. Então, ao examinar a questão psicológica da experiência do belo, nós vemos que a estética desse século permanece profundamente enraizada nas tradições gregas, sobretudo na herança aristotélica e platônica, mas agora elevada a uma síntese muito própria. Então, para os escolásticos, a atividade estética é, antes de tudo, uma atividade de percepção. Então, ela se realiza numa fruição que envolve estímulo e coroamento. Em outras palavras, é um movimento que desperta e, ao mesmo tempo, que completa o espírito. Então, numerosos textos concordam em afirmar que a beleza é uma questão de conhecimento. Então, nós temos sensações visuais, auditivas, temos imagens, ideias intelectuais, e a beleza se refere a todo o nosso ser perceptivo. Então, isso é muito claro, por exemplo, quando São Tomás diz que chamamos belo uma coisa cujo conhecimento nos agrada. Então, a beleza tem a ver com o conhecimento. E os sentidos, a imaginação e o intelecto, quando se unem na contemplação de uma obra de arte, ou de uma paisagem, por exemplo, eles não atuam de uma forma separada. Existe um ato central, um gesto primordial da mente, que penetra toda a operação e que lhe imprime um caráter estético. E esse ato é a abstração. É uma abstração do intelecto. Então, como se dá essa abstração? Os sentidos e a imaginação estão a serviço da razão. O olhar e a audição servem ao intelecto, que recolhe a multiplicidade dos dados e neles descobre o princípio de ordem, ratio ordinis. Em um só gesto rápido, o intelecto apreende a unidade do objeto, seja na natureza, seja na arte. Então, é por isso que São Tomás vai dizer que somente o homem, diferentemente dos animais, somente o homem se deleita no conhecimento das coisas sensíveis pelo simples conhecimento, isto é, pela beleza. E aqui surge um problema filosófico que alguns autores indicam, né? Que se a função natural do intelecto é abstrair, né? O que é esse abstrair? É retirar do dado real, né, aquilo que é meramente individual. Como que então ele poderá aprender, né, sem perder a singularidade, por exemplo, o sorriso, a graça de uma determinada escultura, de uma determinada obra específica, né? Já que a arte ela está sempre ligada com uma certa singularidade, uma certa individualidade, né, do objeto que é contemplado. Então, como se pode unir ideias gerais e seu envoltório estético particular? Então, a tradição tomista não deixa de reconhecer que a percepção estética é, para o intelecto, de fato, uma operação inferior em comparação ao ato puro de abstração. E por isso que os escolásticos aí muitas vezes situam, né, a arte num plano menos elevado que a ciência, por exemplo. Assim também como Aristóteles dizia que a poesia é menos filosófica que a história, também os escolásticos vão acrescentar que a arte é menos filosófica que a ciência, né? Justamente porque não atinge o abstrato em si, mas incorpora, né, de certa forma, esse abstrato em formas sensíveis e o faz brilhar no indivíduo. Então, o século XIII, né, o século aí do apogeu da escolástica, então é um século que é fascinado por classificações gerais, por sínteses grandiosas, né? Então é um século que ama muito o conhecimento universal e, naturalmente, ele tende a considerar a ciência superior à arte. Então, o primeiro ponto que nós vimos aqui é essa conexão da beleza com o conhecimento. Mas ainda há um segundo elemento, que é o fato de que a contemplação da beleza, seja a beleza natural ou a beleza artística, traz consigo um amor, um deleite profundo. E os escolásticos medievais, eles interpretam esse prazer segundo a sua teoria intelectualista. Então, a razão humana se deleita na perfeição e na beleza. Por quê? Porque, de algum modo, ela mesma é perfeição e beleza, e a alma se reconhece no que contempla. Ela se inclina para aquilo que lhe é semelhante. E, além disso, o amor do belo é desinteressado. Então, ele não busca possuir, mas apenas contemplar.
Então, é assim que a beleza, ela não se define por aquilo que causa prazer, é mais como aquilo cuja apreensão produz prazer. E esse prazer ele tem fundamento no apetite humano, do qual provém tanto o desejo quanto a satisfação desse desejo. Então, em outras palavras, o deleite estético é uma modalidade do apetite que encontra descanso ao reconhecer a beleza num determinado objeto. E a escolástica medieval ainda vai além. Ela não considera que esse deleite seja um mero acessório, um efeito colateral da compreensão. Então, o íntimo do belo está precisamente na ordem das coisas, né, numa ordenação que se dirige à contemplação e que se consuma nela. Então, é aqui que aparece essa, digamos, um ponto central da doutrina do século XIII, do pensamento estético do século XIII, que é a teoria da claritas, do esplendor do belo. E, aliás, é justamente esse termo, né, claritas, que dá nome ao nosso instituto aqui de música. Então, segundo essa concepção, não basta que uma obra apresente ordem ou proporção internas, intrínsecas. Essa ordem precisa resplandecer. Ela precisa ser manifestada de um modo claro, proporcionado à nossa inteligência humana, para provocar, assim, uma contemplação fácil e plena. Então, a beleza exige que a ordem seja luminosa, que ela brilhe. Então, nós podemos dizer que a beleza está para a claridade, assim como a verdade está para a evidência. E essa claritas não se limita ao visível, como diziam alguns gregos, mas abrange também o suprassensível. Então, quando falamos de uma beleza humana, por exemplo, não estamos só falando da beleza corporal, mas podemos falar também da beleza moral, da beleza espiritual. Então, esse esplendor refere-se de modo especial à forma. A beleza é chamada de esplendor da forma, seja a forma substancial, seja a forma acidental, manifestando-se sobre as partes proporcionadas da matéria. E isso se harmoniza com a metafísica escolástica, porque a forma é raiz da perfeição, é princípio de unidade e, além disso, ela é fonte de inteligibilidade. Então, a inteligência, ao conhecer, ela assimila formas. E por isso, tudo quanto se refere à beleza está em relação com a forma, nesse sentido filosófico. Então, quanto mais resplandecente ela se torna, mais facilmente se produz o efeito da beleza. No caso da natureza, será a forma substancial que brilha. É um exemplar acabado, por exemplo, da sua espécie, em perfeita unidade. E na arte, o artista escolhe uma forma acidental para fazê-la resplandecer. Então, o artista ele organiza materiais sensíveis, né, pedra, madeira, cores, sons, palavras, etc., de modo que irradiem uma unidade. E assim, sempre a arte vai procurar fazer brilhar uma determinada forma escolhida, tornando perceptível a unidade que o intelecto reconhece. E, por fim, compreendemos por que os escolásticos consideravam dois elementos essenciais para a beleza. O primeiro é a proporção devida, a harmonia das partes que compõem a ordem. E o segundo é a claridade, o esplendor que torna essa ordem manifesta e agradável à contemplação. Então, em latim se chama debita proportio, a devida proporção, e a claritas, o esplendor, clareza. Então, esses são os fundamentos aí da estética medieval escolástica, né, o século XIII. Então, essa estética, né, de certa forma, ela é como que a culminação da estética grega, né? Então, ela retoma em alguns pontos Platão, Aristóteles, Plotino, mas os funde, né, numa síntese concordante e também supera as limitações lá próprias da estética grega. E uma coisa que é curiosa, né, que alguns autores destacam, é que o século XIII conseguiu alcançar essa síntese filosófica, mas não conhecia textos importantes, como a Poética de Aristóteles ou as Enéidas de Plotino. Então, sem acesso direto a essas fontes, né, esses grandes mestres da escolástica conseguiram, né, erguer uma concepção sólida em que a beleza, né, o conceito de beleza, a beleza se revela como esplendor da ordem, como proporção que brilha aos olhos da razão. Então, esses aqui são alguns apontamentos gerais sobre a estética do século XIII. Basicamente, eu sigo aqui um dos capítulos do livro Arte e Beleza, do professor Maurice Debouc, que foi um desses grandes autores aí do século XX,
que se dedicaram à filosofia medieval, à filosofia de São Tomás de Aquino, de outros autores, enfim. E também, para quem tiver interesse, eu deixo aqui na descrição do vídeo o link para quem deseja adquirir o e-book desse livro do professor De Wulf, Arte e Beleza. Então, se gostou do conteúdo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe, e até a próxima aula. Obrigado.